A letra C está falando do Programa de Alimentação do Trabalhador. É um programa governamental de adesão voluntária. A empresa, ela adere ou não a esse programa, ok? Mas esse programa, ele traz um equilíbrio na alimentação, né, por meio de uma concessão de incentivo fiscal para esse empregador que está, como se diz aí, alistado nesse programa junto ao governo, tendo como prioridade o atendimento aos trabalhadores de baixa renda. E na lei, na lei 6.321 de 14 de abril de 1976, antes das normas regulamentadoras já tinha esse incentivo, já tinha essa lei, pela data que a gente entende isso, para que as empresas possam estar alimentando de uma forma adequada esse empregado de baixa renda, ok? Então, se está escrito aqui na NR1, é importante você entender o que é a CAMPAT, o que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que pode ser você faz parte aí dessa equipe multidisciplinar na empresa para tomar essas decisões do que a empresa vai fazer para beneficiar tanto o empregador também como os empregados, ok? Então fica esse registro aí. Vamos dar sequência aqui. No item 1.3.2, compete à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e aos órgãos regionais a ela subordinada executar, primeiro, a fiscalização dos conceitos, nos preceitos legais e regulamentares sobre SST. Então aqui está falando exatamente, compete à CIT fiscalizar as empresas do cumprimento não somente da NR1, como todas as 37 NRs existentes até o momento, naquilo que cabe ser cumprido pela empresa, Letra B, as atividades relacionadas à CAMPAT e o PAT. Então, é a secretaria, esses órgãos regionais que vão estar aí fazendo toda a divulgação da CAMPAT e também recolhendo aí as empresas que vão aderir ao PAT. O item 1.3.3 cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares de SST. Então, cabe à CIT, na Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, fazer com que seja imposto as penalidades de descumprimento das normas regulamentadoras, ok? Vamos dar sequência aqui, está bem claro isso aqui. Agora vamos falar um pouquinho dos deveres. Aqui é importante a gente entender bem. Cabe o empregador. Então, aquele que é o dono da empresa, a empresa em si, letra A, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares de SST. Então, aqui está dizendo assim, bem claro, você cumpre com a norma, mas você também faz cumprir a norma. Por quê? A empresa ela tem que cumprir aquilo que cabe a ela, mas ela tem que cobrar aquilo que cabe ao empregado cumprir. Ou a contratada que está dentro do seu ambiente de trabalho cumprir. Então, o empregador deve cumprir e fazer cumprir as normas. Não basta simplesmente você comprar os EPIs. Você tem que ter um sistema de trabalho para que o funcionário utilize o EPI. Não basta você simplesmente implantar um EPC, mas você tem que ter uma forma
que aquele EPC seja utilizado da maneira correta, que não seja ele desligado, não seja ele retirado e aí por diante, ok? Então, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais. Letra B. Informar aos trabalhadores. A informação é o X, né, da questão. Se você tem um ambiente que os trabalhadores estão bem informados, você tem uma possibilidade maior de gerenciamento, de prevenção de acidentes de doença nesse local, porque você tem uma equipe que tem conhecimento, porque você informou. Informar o quê? Os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Item 2. As medidas de prevenções adotadas pela empresa para, primeiro, eliminar ou reduzir os fatores, né, os tais riscos. E o item 3 é os resultados dos exames médicos e exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos. Então, aí já entra a parte da medicina do trabalho. Se eu fiz como empregado, eu fiz um exame, eu tenho direito de receber os resultados. E quarto, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Ou seja, aquela avaliação que é feita no funcionário, de ruído, ele tem, assim, é um dever, cabe ao empregador informar para os empregados o resultado dessas avaliações ambientais, ok? A letra C fala elaborar ordens de serviço sobre SST, dando ciência aos trabalhadores. Dando ciência. Deixa eu falar para vocês aqui. Dar ciência não é só informar. Então, aqui vale uma orientação importante. Tudo que você informar, pega a assinatura do funcionário, pega a assinatura do trabalhador, porque tudo deve ser registrado, não apenas só explicar, mas deve sim registrar que você deu ciência, né, que você transferiu essa informação através, aqui nós vimos aqui, através das ordens de serviço, né? Através da ordem de serviço, ok? Mas pega a sua assinatura. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização, né, a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares de SST. Os representantes legais aqui, né, dos trabalhadores inclui o sindicato dessa área de atividade, né? Ou a CIPA, então são os representantes dos trabalhadores, ok? E a letra E fala determinar procedimentos que devem ser adotados em casos de acidentes ou doença, né? Então aqui na ordem de serviços você já coloca isso também, mas durante os treinamentos de integração desse trabalhador na sua empresa você também pode estar colocando. E a letra F, disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas a SST. Então chegou o fiscal, aquilo que ele pedir, você deve estar aí disponibilizando, é isso que está dizendo aqui, ok? A letra G, implementar, aqui muito importante, implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem. Primeiro, eliminação dos fatores de risco. Então você vai chegar num ambiente já pensando em eliminar os fatores de risco, ok?
Em segundo momento, né, de prioridade, você vai minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Medidas de proteção coletiva. Então você não tem como retirar esse risco, por exemplo, o hospital tem um fator de risco biológico, você não tem como eliminar o fator de risco biológico do hospital. Então vamos pensar na segunda prioridade, proteção coletiva. Terceira prioridade, minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Deixa eu falar algo importante. Muitas vezes a segurança do trabalho, ela trabalha assim, isolada da medicina do trabalho, isolada talvez até mesmo da área de produção, da área de qualidade. Quando fala organizar medidas administrativas e organização do trabalho, é necessário, vou repetir, é necessário um trabalho em conjunto, multidisciplinar, envolvendo a manutenção mecânica, envolvendo o pessoal da área de produção, envolvendo a medicina do trabalho, envolvendo a segurança do trabalho, ok? Para que realmente aquela atividade seja ali organizada de uma forma que todos os setores entendam a importância dessa prevenção. Então fica aí esse registro, é necessário sim ter essa adoção, né? Esse trabalho multidisciplinar para cumprir com a medida administrativa e organização do trabalho. E por último, em última prioridade, você vai adotar, né? Fazer uma adoção de medidas de proteção individual, né? Muitas vezes nós chegamos diante das situações só pensando desde já colocar o EPI no empregado, implantar o EPI. O EPI vai ser a nossa solução aqui, mas muitas vezes não é a solução, né? E aí a gente deve estar tentando de uma forma técnica todos esses itens, eliminar os fatores, minimizar com medidas de proteção coletiva, minimizar e controlar com medidas administrativas e organização do trabalho. E por último, você vai implantar o EPI. Vamos dar sequência aqui. Então é exatamente isso que eu falei. Eliminar, minimizar com EPC, minimizar com administração, né? Aqui pode também entrar os procedimentos operacionais, ok? E, por último, nós vamos pensar no EPI, né? Repito que muitas vezes, na maioria das vezes, inverte essa situação. Coloca o uso do EPI em primeiro lugar. Mas é isso que a gente tem que trabalhar melhor, ok? Vamos lá?